Vamos então analisar o boot master, que é o setor de boot da unidade de disco, né? Que é uma análise importante porque, se não for feito, o vírus pode ser removido e voltar de maneira misteriosa, né? Sem que saibamos por que está voltando e onde ele poderia estar alojado. Uma das partes a ser analisada é o setor de boot master. Aqui nesse exemplo, vamos começar analisando em partes o que é esse boot master. O disco rígido tem vários setores, né? Então, aqui no caso, tem setor 0, 1, 2, 3, né? E assim por diante. Setor 0 em especial é onde fica o boot master. Quando o PC é ligado, a BIOS entra em ação e ela chama o boot master para dar início ao sistema de disco. O boot master então chama o sistema operacional, que está no resto do disco. Então aqui temos que ter o Windows, o Linux e o Mac OS. E o boot master vai iniciar isso, né? Então ele vai exibir um menu onde escolheríamos o sistema operacional, caso exista mais de um. Nesse boot master pode ter o programa que gerencia isso, e ele pode ser inofensivo, e pode pertencer à Microsoft, né? Ou ele pode ser o Linux, pode ser o Groove, ou pode ser um vírus. Então o que acontece? Quando o vírus entra nesse setor 0, onde ficaria o boot master, ele pega o conteúdo original e joga em algum lugar do disco rígido. Então quando ele entra em ação, ele roda, se instala no kernel e depois chama o conteúdo original. E daí tiramos ele da memória do PC e damos um boot na máquina, reiniciamos ela. E como ele está aqui, ele entra novamente no kernel e depois, com surpresa, nós vemos ele novamente no sistema operacional. E esse vírus ele pode entrar não só no disco rígido, mas também no pendrive. Ele pode estar no pendrive. Quando colocamos o pendrive no PC, ele pode ser acionado através do autorom.inf, né? E se demos o boot pelo pendrive, também o pendrive ele vai acionar o vírus através do setor 0, já que o pendrive utiliza o FAT e o sistema de arquivo antigo do MS-DOS, que também funciona o pendrive como se fosse um disco, né? Vamos então analisar o conteúdo de nossa unidade de disco, né? E fazer uma análise desse conteúdo. Vamos ler então o disco rígido. Então esse é o conteúdo do disco rígido. Vemos aqui as mensagens aqui embaixo que poderiam ocorrer se acaso o boot tivesse um erro. Ou seja, se na hora de ler esse conteúdo, na hora que a BIOS manda ler esse conteúdo para dar início ao sistema de disco, se não houver sistema operacional, ele vai dar esses erros aqui embaixo, né? Mas não sabemos se isso aqui é inofensivo ou não. O vírus também imita um sistema operacional, né? Então temos que gravar isso aqui e desassemblar para analisar o seu conteúdo. Então vamos dar o nome dele aqui. Dar o nome de bootmaster.com para poder abrir esse conteúdo. Já foi gravado. Então vou analisar aqui o conteúdo, né? Então vemos aqui 512 bytes, que é o tamanho do bootmaster desde que a Microsoft começou com esse sistema na década de 80, né? E isso foi... A Intel aceitou esse sistema e esse 512 bytes ele é usado também pela primeira parte do Lilo, do Groove, né? Depois ele lê o resto nos outros setores do disco. E os vírus normalmente eles cabem nesse 512 bytes, né? E nessa parte ele pode ler o resto do vírus se precisar, né? Quando não couber. Mas tudo começa nesse 512 bytes. Vamos então abrir para analisar esse conteúdo através do AIDA. Bootmaster. Aqui vemos o conteúdo aberto, né? Então, vemos aqui o início do vírus, né? Movendo o valor 7600 para o SP, né? Quando dá boot, esse endereço ele está disponível para guardar os dados. Então, SP é o stack pointer, que vai guardar os dados do AX do ES, né? do extra segment. Aqui embaixo nós vemos ainda mais ele movendo o conteúdo, né? O conteúdo que está em 7C1B para
6.1b. E daqui embaixo ele joga o controle para o conteúdo que ele acabou de mover para o endereço. Esse realmente é o comportamento normal de um sistema de boot 512 bytes. Né? Esse realmente não está contaminado. Então aqui não existe vírus dentro da nossa unidade de disco. Mas ainda vamos dar uma olhadinha no pendrive que eu tenho aqui conectado no meu PC. O pendrive está no número E, e aqui tem um auto-rum, que normalmente poderia haver um vírus nesse auto-rum. Posso dar um type aqui. Ele parece ser inofensivo, mas o vírus ele pode nos enganar, nos mostrando algo errado para que não continuemos a análise. Né? Mesmo quando vamos abrir o auto-rum pelo bloco de notas, temos aqui. Pode ainda não ser esse conteúdo, porque o vírus pode estar nos enganando. Uma das maneiras mais fáceis de abrir esse auto-rum é com o debug. E aqui nós vemos, né, o auto-rum. O RCX mostra o tamanho dele, até onde é válido que nós lemos, 19. Então, realmente, aqui termina aqui 19. E o conteúdo é bem inofensivo. Realmente, o pendrive não está contaminado. Não há problema nesse pendrive. Agora, podemos analisar também o setor de boot do pendrive. Né? Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Observando que parece igual ao do disco rígido. Né? Então, vamos novamente gravar no disco para poder analisar esse conteúdo. Pendrive.com e vamos no AIDA esse conteúdo também. E aqui o conteúdo ele parece ser realmente o mesmo, né? Não muda muita coisa, é o conteúdo original da Microsoft e não tem vírus no pendrive, nem no auto-rum.inf, nem no boot. Então o sistema de boot da máquina ele está limpo e há programas sensíveis originais nele. Né? O problema todo agora é a memória ou o sistema operacional, que pode ter alguma coisa. Né? A memória aqui ela é personalizada pelo ProcessXP, né, que é um programa da Microsoft. Normalmente quando ele sai do boot, ele se instala em algum lugar aqui no kernel e depois ele instala na máquina. Aí nós movemos daqui, movemos do disco, programa, e com surpresa no próximo boot nós vemos ele novamente aqui rodando. Né? Então por isso analisar o bootmaster é importante. Então é isso.